temos o compromisso, de trazermos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, mas nós sabemos que nós não somos nada, que nós não temos nada para oferecer, mas acreditamos que Deus é quem fala através de nós. O livro do profeta João, livro do apóstolo João, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. João capítulo 1, versículos 1 ao versículo 14. Amém? Amém. Glórias a Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, nesse momento, meu Deus, que estamos prestes a ouvir a tua voz, Pai. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou um pecador, meu Deus, que eu sou pó e cinzas, Pai. Mas nesse momento, meu Deus, eu te peço, Senhor, Deus, me usa como um canal, Pai. E a Ti, ó Espírito Santo de Deus, eu saio do centro das pessoas e dou a Ti o primeiro lugar, pois é Teu por direito. Então, nesta noite, fala conosco. Eu sei que tens uma palavra preparada para os nossos corações nesta noite. Então, nos fala. Põe nos meus lábios aquilo que tu queres que a Tua igreja saiba, aquilo que tu queres que a Tua igreja ouça nesta noite, ó Senhor. E quanto a mim, nada sou pó e sou cinzas, Pai. Mas nessa noite me usa como um canal. Pois eu sou isso, apenas um canal, sou um vaso, meu Deus amado, que necessita da Tua graça, Pai. Mas nesta noite, Pai, eu quero te pedir, me usa com autoridade, me usa, meu Deus amado, de maneira tal, Pai, que a Tua igreja possa compreender o que Tu tens para nós nesta noite. Assim eu peço a Ti, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Podemos sentar, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. João Batista, ele foi quem, o apóstolo João, no caso, perdão, foi o apóstolo que, de uma certa maneira, apresentou Jesus Cristo às pessoas. Ele apresentou Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Criador de todas as coisas. E louvado seja Deus, meditando, tentando compreender o que Deus estava querendo nos falar nesta noite. Eu fui tentar me aprofundar um pouco mais, sobre o que é realmente ser criado por Deus, ser um enviado por Deus, ser uma criatura de Deus e tentar compreender que Deus é quem fez todas as coisas. João declara que o Verbo, ele estava no princípio com Deus. A palavra nos diz que Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus. Então, eu posso compreender que no início da criação, Jesus Cristo estava com Deus. João ele vai nos falar que o Verbo é Deus. Ele era Deus. Então, na mesma compreensão
de que Jesus Cristo estava com Deus durante a criação, no início da criação, Jesus Cristo também é Deus. Porque João declara isto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo estava no princípio com Deus, estava durante a criação com Deus, e Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus nos criou. Foi porque Deus propôs no seu coração da eternidade criar a cada um de nós, criar um ser humano, conforme a própria palavra nos diz, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos criaturas dele, desse mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que criou todas as coisas. E muitas vezes nós começamos a nos questionar por que algumas situações não dão certo em nossas vidas. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus me deu a entender que este nada sem Ele que se fez é porque muitas vezes nós projetamos, muitas vezes nós intentamos fazer algo, mas não colocamos Deus, não colocamos Jesus como prioridade. Não trazemos Jesus para os nossos propósitos, para os nossos planos, ignorando totalmente que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta passagem, João nos mostra que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Existe desde o princípio e que Ele foi o responsável por toda a criação. João também nos revela que o Verbo não apenas estava com Deus, como também era Deus. Que o Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer que sem Jesus nada do que existe hoje existiria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós tirarmos o Verbo haja da criação, nós estaremos tirando também Jesus do centro da criação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que é mais ou menos quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar nesta pessoa, no coração dessa pessoa, dá um entendimento para esta pessoa, mas por algum motivo, essa pessoa deixa de seguir a Jesus, essa pessoa deixa de acreditar em Jesus. Ou seja, ela é uma criatura de Deus, mas deliberou caminhar sem a presença de Deus, caminhar sem o Espírito Santo de Deus, caminhar sem a comunhão com o Espírito Santo. Ele tirou o Verbo, que é Jesus, da sua vida. Ele tirou toda a essência, aquilo que Deus criou de dentro de si. Por isso, hoje, nós vemos tantas pessoas que sentem um vazio dentro de si, porque o vazio que esta pessoa está sentindo é justamente a ausência do Verbo, é a ausência da presença do Espírito Santo de Deus, da presença de Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se nós tirarmos Jesus Cristo da nossa vida, é como se nós não existíssemos, porque Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que sem Jesus, nada do que existe hoje existiria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, a vida de toda a criação estava nele, e ele era aquele que nos
dava direção, que nos dava sentido. Louvado seja o nome do Senhor. A sua luz brilhava nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ou seja, Jesus era quem mostrava o caminho para o homem. Jesus era quem iluminava, louvado seja o nosso entendimento, para que nós possamos compreender que Ele é Deus. Ou seja, Jesus mostrava que os nossos caminhos estavam errados. Antes de nós nos convertermos, falarei por mim, eu tinha uma noção de Deus. Eu tinha um conhecimento muito raso de Jesus Cristo. Eu tinha um conhecimento mínimo sobre o Espírito Santo de Deus. Mas quando eu me converti, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando o Senhor falou com ele, ele ficou cego. E quando Ananias orou por ele, caíram como que escamas de suas vistas. Ou seja, aquela cegueira que antes ele tinha espiritual em relação a Deus, a Jesus Cristo, foi tirada. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa escama espiritual também. Então tudo aquilo que antes nós praticávamos e para nós eram coisas normais, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus Cristo e as esquemas espirituais caíram, eu pude perceber o quão miserável, pobre, cego e nu eu era. Porque todas as coisas que antes eu praticava, de acordo com a palavra de Deus, eram coisas totalmente erradas e que Deus desaprova. Então, quando eu me converti, aquele conhecimento mínimo que eu tinha, Deus me fez compreender que havia coisas muito maiores para que eu pudesse aprender junto com Ele, através do Espírito Santo de Deus. E no versículo 3, João diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o centro de toda a criação. Jesus é o centro de toda a criação, certo? Então podemos dizer que se fizermos qualquer coisa e deixarmos Jesus de fora, é como que essa coisa para Deus não existisse. Fazemos planos, projetamos trabalhos, intentamos negociações, mas não colocamos Jesus no centro. Isso, infelizmente, é muito comum. Nós fazemos isso N vezes durante a nossa vida. Nós intentamos, projetamos, nos organizamos, mas esquecemos de chamar Jesus. Esquecemos de colocar Jesus no centro, de pedir ao Espírito Santo para que possa estar nos orientando da maneira correta de agir. Estamos esquecendo de colocar Jesus no centro. Estamos esquecendo de trazer a vida para dentro dos nossos projetos. E no decorrer das situações, no decorrer dos acontecimentos, esses projetos não dão certo. Esses projetos falham. Esses projetos se quebram. E nós nos frustramos. E começamos a questionar. Mas por que não deu certo? Estava tudo planejado, os cálculos estavam todos certos, estava todo feito, estava tudo já encaminhado. Era só colocar adiante. Não tinha vida. Não tinha um propósito. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E se aquilo que estamos fazendo não glorificar a Deus, será que Deus vai se agradar? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver que a palavra de Deus, em João 1,3 diz que fisicamente, louvado seja o nome do Senhor, nada existiria se Jesus não tivesse criado. Se Deus não dissesse haja, nada disso teria sido criado. Haja luz,
haja os animais. Louvado seja o nome do Senhor. As moléculas não existiriam. O ar que nós respiramos também não existiria. Louvado seja Deus. A inteligência que hoje nós temos também não existiria. Então, se nós tirarmos Jesus do centro da nossa vida, mesmo que de repente nós não acreditássemos em Deus, em Jesus Cristo, nós estaríamos nos utilizando das coisas que Deus criou. Nós estaremos nos utilizando de tudo aquilo que Deus fez, mas que nós não reconhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que alguém negue a Jesus, ele só consegue qualquer coisa porque está usando a matéria-prima que Jesus criou. Então, mesmo que nós deixemos Jesus de lado, tudo aquilo que nós intentamos realizar, nós até poderemos conseguir, mas vai ser uma coisa transitória, vai ser uma coisa temporária, não, porque não vai ter a vida de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No sentido espiritual também é a mesma coisa. Em João 15, 5, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está nos dizendo em relação aos frutos que duram, aos frutos de obras e não de bens materiais. Deus fez todas as coisas veio por intermédio dele. Estamos falando de bens materiais, que ele criou todas as coisas, mas sem ele, nada do que foi feito se fez. Já estamos falando das coisas espirituais. E baseados em João 3, podemos dizer que sem Jesus não temos vida, porque Jesus é a vida. No versículo 4 diz que nele estava a vida, ou seja, tudo o que fazemos sem ele pode até parecer bonito por fora, mas é morto por dentro, porque não tem a vida de Deus. Então, quando tentamos fazer alguma coisa e não colocamos Jesus, não trazemos Jesus, seja qualquer coisa, relacionamento profissional, seja escola, não importa, tudo que nós fizermos e não trouxermos Jesus, vai ser passageiro, não vai ter vida. Relacionamentos não duram se Jesus não for no centro. Relacionamentos não se iniciam se Jesus não estiver no centro. Trabalhos não prosperam se Jesus não estiver no centro. Planos, projetos não prosperam se Jesus não estiver no centro. Pode até durar algum tempo. Pode até parecer que deu certo. Mas lá na frente, alguma coisa vai acontecer. Onde chegar no ponto de precisarmos da presença de Deus e não vamos encontrar, porque não trouxeram Jesus para esse projeto. Não trouxeram Jesus para este relacionamento. Não trouxeram Jesus para este projeto. Então aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que aparentemente parecia ser uma boa obra, parecia ser um excelente projeto, tornou-se falho, porque não trouxemos o principal.
nós não trouxemos a vida, nós não trouxemos a presença de Jesus. Isso nós fazemos sempre, diariamente. Quantas vezes nós vamos iniciar um trabalho, um local de trabalho novo, e oramos ao Senhor antes? Cara, são as vezes. Porque o ser humano é falho. Apesar de nós sabermos que devemos apresentar ao Senhor tudo aquilo, todos os projetos, nós falhamos. Nós não colocamos, nós não apresentamos. Isso não dá para ser, louvado seja o nome do Senhor, de maneira religiosa. Não, eu vou para o negócio, vou orar. Não, isso tem que ser ali, ó, no coração. É quando iniciar o projeto, é do próprio Senhor. Estou com um desejo no meu coração. Estou tentando planejar tal situação, Senhor. Mas eu não sei como começar. Mas eu sei que o Senhor pode fazer acontecer. Porque o Senhor é o verbo da ação. É o Senhor que dá o haja. É o Senhor que faz acontecer. Então, Senhor, eu quero te apresentar esse início de projeto. Eu não tenho nada ainda, Senhor. Eu só tenho um pensamento, só tenho um propósito no meu coração. Mas a Tua palavra nos diz que devemos apresentar a Ti o propósito do nosso coração. Porque o Senhor é quem dirige os passos. O Senhor quem vai preparar o caminho. O Senhor quem vai nos dizer qual a melhor forma de desenvolver este projeto. Mas infelizmente nós esquecemos. Vamos começar o relacionamento. Mas esquecemos que não tem relacionamento com uma outra pessoa se nós não tivermos um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Para antes de nós começarmos um relacionamento com outra pessoa, nós devemos ter um relacionamento com a Trindade. Porque, louvado seja o nome do Senhor, foi Ele quem criou um relacionamento entre homem e mulher. Deus olhou para a criação e viu que todos eram casais, mas olhou para o homem e viu como estava sozinho. Ele viu como estava sozinho e falou: pô, não é bom que o homem esteja só. Variamos uma tesoura. Só que ele procurou entre os animais criados e não encontrou ninguém que fosse parecida, semelhante ao homem. Então Deus, ele tirou da costela do homem um pedaço, uma da carne, um pedacinho lá, e fez uma companheira, uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora, que fosse parecida com ele, para que juntos caminhassem lado a lado. Então, se você hoje está tentando um relacionamento com alguém, antes de tudo, veja como é que está o seu relacionamento com Deus, para que você não venha cair em um jugo desigual. Jugo desiguais todos nós estamos sujeitos. Mas se nós podemos evitar este jugo desigual, por que nós vamos cair nesta? Por quê? Será que entre o povo de Deus, Deus não é poderoso o suficiente para trazer alguém para somar junto? Que devemos buscar fora do povo de Deus, entre pessoas que não professam a mesma fé, que não têm as mesmas crenças, que não têm as mesmas convicções. Então, se nós queremos, antes de tudo, ter um relacionamento com alguém, devemos antes ter um relacionamento com Deus. É claro que isto é para solteiros. Isto é para os solteiros. Por que para os solteiros? Porque o solteiro tem a oportunidade de iniciar de maneira correta, buscando primeiro em Deus, para que Deus possa estar preparando alguém com o mesmo espírito, para que juntos caminhem. Porque Deus não criou o homem e a mulher para se separar no futuro. Não, Deus criou o homem e a mulher para ir até o final, para juntos entrarem na glória, formar uma família na terra e entrarem na glória. Por que esta palavra a princípio é para solteiros? Porque tem pessoas que só conhecem ao Senhor quando já estão com a família formada. E na maioria das vezes não é um casal que vai junto. Um vai primeiro para que depois o outro possa ir. Mas não é fácil. Experiência própria.
não é fácil. Então, se solteiros, você que está solteiro, você que está solteira, antes de buscar um relacionamento, veja se a pessoa ela está com o mesmo propósito de buscar ao Senhor. Muitas vezes o diabo ele nos engana. O diabo ele é astuto. Ele vai te apresentar, porque a palavra de Deus nos diz que ele se transforma em anjo de luz. Ele vai te apresentar um lobo trajado de ovelha. Ele vai falar como ovelha. Ele vai andar como ovelha. Ele vai se vestir como ovelha. Mas é lobo. Você não sabe que ele é lobo, mas ele sabe que você é ovelha. Então ele vai tentar de tudo para te tirar da presença, da comunhão, da essência do Espírito Santo. E uma vez que ele conseguir fazer isto, o retorno é muito difícil. É muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem vida, é passageiro. Ou seja, Jesus é o Verbo eterno. Tudo o que é feito fora dele permanece apenas neste mundo, que é passageiro. Para Deus é como se fosse a palha que o fogo consome. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao 15. Depois vocês leem. É passageiro, não é duradouro. Não importa o que seja. Se Jesus não está nele, se a vida não está nele, é passageiro. Pode durar 30 anos, mas se você viveu 60, foi passageiro. Não importa quanto tempo dure, é passageiro, porque não tem vida, não tem a presença do Espírito Santo. São riquezas que nós adquirimos apenas aqui, como a própria palavra nos diz: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Que lá sim é o lugar de guardarmos nosso tesouro. Se nós ajuntarmos tesouro aqui na terra, vão roubar. A nossa preocupação, que a nossa cabeça vai estar com: nossa, eu tenho que guardar com segurança, eu tenho que fazer isso. Tira-se a nossa paz. Tira-se a nossa paz. Onde devemos guardar o nosso tesouro é exatamente onde está o nosso coração. E o nosso coração está onde? Onde hoje está o nosso coração? O que hoje é o mais importante para nós? Será que o mais importante para nós é a nossa família? A nossa família é importante, fato, mas ela não pode ser a mais importante. Será que o mais importante para nós é nossos filhos? Nossos filhos são importantes, mas eles não podem ser o mais importante. A palavra de Deus vai nos falar que se alguém amar mais seus filhos, suas esposas, seus maridos, ou as coisas deste mundo, mais do que a Jesus, nós não somos dignos dele. Porque justamente nós daremos mais importância àquilo que está preso no nosso coração. E se nosso coração estiver preso nas coisas desta terra, nós não herdaremos os céus. Não que Jesus Cristo seja ruim, não é isto. É que Ele quer que compreendamos que o que tem preparado para nós lá no céu é muito superior a isso aqui. Abraão pode provar isto. Abraão, eu quero teu filho. Alguns estudiosos, eles, claro que, como a Bíblia em si não diz, né, como é que era o comportamento de Abraão com o seu filho em relação a Deus, mas Abraão não tinha filhos. E o Senhor Deus deu um filho a Abraão. Antes, Abraão era constantemente adorando, exaltando a Deus, cultuando ao Senhor, mas chegou o filho. Abraão, cadê você? Peraí, estou ocupado aqui agora, mas já vou ir. Estou cuidando, dando banho do meu filho. Abraão, cadê você? Calma, Senhor, estou indo levar meu filho para a escola. Abraão, cadê você? Calma, Senhor, estou aqui brincando com meu filho. Poxa, Abraão, quando era só eu e você, a nossa comunhão era como?
Era assim, ó, era olho no olho. Você, antes de você abrir a boca, eu já... Agora, eu lhe dei aquilo que você queria, desejava. Está me deixando de lado, Abraão? É assim? Pô, tranquilo. Abraão, quero o teu filho, teu único filho. Vai lá, leva ele lá para o monte. Quero ver se tu me ama mesmo, Abraão, como você tem falado, ou você está amando mais o teu filho do que a mim. Eu imagino como é que deve ter ficado o coração de Abraão. Mas ele acreditou que o mesmo Deus que prometeu dar um filho e cumpriu, também era poderoso para, se fosse o caso, ressuscitá-lo novamente. Mas será que nós estamos preparados para passar pelo que Abraão passou? Será? Será que nós estamos preparados para entregar o nosso Isaac a Deus? Por conta do nosso relaxamento em relação à nossa comunhão com Deus? Estava desempregado. Senhor Deus, quero uma porta de emprego, eu preciso sustentar minha família, Senhor, eu preciso. Deus abriu a porta. Cadê o irmão? Está trabalhando. Cadê o irmão? Está fazendo hora extra. Cadê o irmão? Está fazendo um curso para promoção. Aí de repente perde emprego e não entende por quê. Deus quer que alguém fique desempregado? Não. Mas Deus não quer que deixemos de buscá-lo. Deus quer que busquemos a Ele da mesma intensidade que buscávamos quando nós não tínhamos emprego. Deus quer que busquemos a Ele da mesma intensidade quando nós não tínhamos filhos. Deus quer que busquemos a Ele com a mesma intensidade quando nós nos convertemos. Eu, quando me converti, meu Deus do céu, pessoal, José, você é muito chato. Não é que nós deixamos chato, é porque era uma coisa nova para a gente. E quando nós conseguimos alguma coisa nova, nós queremos compartilhar essa coisa nova. Então a pessoa começa a falar de Deus para todo mundo. Mas com o tempo a gente amadurece. A gente vai compreender que há tempo para todas as coisas. Mas que nós podemos perder é tempo. E não falar da volta de Cristo. Não falarmos que Jesus está voltando. Não falarmos do amor de Deus. É isso que nós estamos perdendo. Por conta de toda esta situação que hoje o mundo vivencia. A nossa vida diária, ela não é fácil, ela é difícil. São muitas responsabilidades. Mas Deus, Ele quer sempre a primazia. Se nosso dia hoje vai ser corrido, então eu vou falar com meu Deus na hora que eu acordar. Para que Ele tenha a primazia da minha atenção. Acordei, então eu disse, obrigado pela noite. Meu dia hoje vai ser corrido, mas fiz questão de primeiro falar com o Senhor. O dia foi corrido, não deu tempo durante o dia, à noite, Senhor. Meu dia foi corrido, mas quero te agradecer pela oportunidade de ter vivido este dia e que eu tenho permitido chegar até aqui. Eu não podia, Senhor, me recolher antes de falar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo aquilo que nós fizermos nesta terra, sem a presença de Deus, não tem vida e é passageira. Louvado seja o nome do Senhor. Carece de propósito. Se todas as coisas foram feitas por Ele, foram feitas para Ele, o que fizermos ignorando o Criador perde seu sentido original. Ou seja, se nós fizermos tudo aquilo e não colocarmos Cristo como centro, aquilo perde sentido. Não tem razão. No mundo hoje as pessoas procuram preencher esse vazio nas drogas, na prostituição, no adultério, na bebida. Porque esse espaço só quem pode preencher é o Senhor. Mas não trouxeram Ele para cá, para dentro. Então esse espaço ele vai continuar vazio. Você pode ser o cara mais rico do Elon Musk da vida, mas se você não estiver a presença de Jesus, vai continuar vazio. Você vai continuar passageiro. Louvado seja o nome do Senhor. É como se comprássemos uma furadeira para serrar uma tábua. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Louvado seja Deus. Conclusão. Muitas vezes tentamos construir projetos, fazer amizades, relacionamentos e sonhos, contando apenas com a nossa força. Mas em João 1,3 nos dá um alerta sério sobre isso. Se Jesus é o Criador,
de todas as coisas, de tudo o que for importante, que realmente importa, não pode ser construído sem Ele. Não tem como nós intentarmos qualquer coisa, projetos, relacionamentos, profissão, sem Ele, sem a presença dEle, sem convidarmos Ele para estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fazemos algo e deixamos Jesus de fora, podemos até ter um bom resultado temporário, mas para a eternidade era como se aquilo nunca existisse. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo dos seus olhos, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu falei, eu preguei, eu fiz isso, aconteceu. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Não tem substância, não tem a luz que João menciona, que Ele é a luz do mundo. Ele é a vida que nos mantém vivos, Ele é a luz do mundo que ilumina, para que nós possamos ver as atrocidades que esse mundo tem. Viver sem Jesus no centro é como alugar uma casa, reformá-la, ignorando totalmente o contrato firmado com o senhorio. O nosso contrato está lá na cruz. Aquele foi o contrato que nós assinamos com Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que Ele pagou tudo aquilo por nós. Então, se nós assinamos aquele contrato, mas vivemos uma vida totalmente fora deste contrato, Ele não vai nos aceitar. Por mais bonzinho que nós sejamos, por mais coração bondoso que nós tenhamos, louvado seja o centurião Cornélio. Ele ajudava os judeus, fez sinagoga, fez isso, fez o que aconteceu, dava esmola, e as esmolas subiam até os céus. Mas foi necessário ele ser apresentado a Jesus Cristo, reconhecer Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, para que ele pudesse ter o seu nome escrito nesse contrato. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João, capítulo 1, versículo 3, ele nos deixa isto. Louvado seja o nome do Senhor. Que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Assim, ele tem oportunidade em nome de Jesus. Entendeu?